Vamos imprimir a nossa apresentação. É sempre bom também levar uma cópia das informações que a gente tem. Se porventura acontecer alguma coisa com o nosso data show, com o nosso computador lá, e a gente não conseguir projetar essa apresentação, você pode imprimir os slides aqui, levar eles em folha A4, chega lá você tem um plano B caso o plano A falhe. Para imprimir, basta que você venha aqui em arquivo, você leva o mouse aqui em imprimir, clique sobre ele. Aqui nós temos o botão de imprimir, você vai clicar nele sempre que você tiver feito essas configurações aqui. E as configurações, quais são elas? Nós temos cópias, a quantidade de cópias de cada slide que você quer. Você pode colocar aqui, se for só uma, vai sair uma cópia de cada slide, ou se for duas, vai sair duas de cada slide, assim por diante. Aqui a gente seleciona a impressora que a gente vai imprimir, ela tem que estar instalada no seu computador ou configurado na rede, você ter acesso a essa impressora. Aqui a gente tem o intervalo de folhas que a gente quer imprimir. Se nós não selecionarmos nada nesse campo slides, vai aparecer para imprimir todos os slides. Mas se a gente quiser personalizar, aqui tem algumas configurações. Imprimir seleção, ou seja, imprimir somente os slides selecionados. Imprimir slide atual, ou no caso sairia só esse primeiro slide, ou imprimir um intervalo personalizado. E esse intervalo personalizado é interessante. Às vezes você quer imprimir o slide 1, o 3 e o 7. Você poderia fazer assim, ó, colocar 1, ponto e vírgula, 3, ponto e vírgula e o slide 7, ponto e vírgula. Olha só, são 3 slides que eu escolhi. Se eu observar aqui, ó, agora eu só vou conseguir imprimir esses 3 slides, porque está no meu intervalo personalizado. Vou passar aqui, são os 3 slides que eu selecionei aqui. Vou deixar imprimir todos para a gente ver. Aqui, essa opção também é interessante, slides em página inteira. Se você deixar essa opção marcada, vai aparecer um slide por folha. O slide vai preencher toda a sua folha. Mas você pode escolher outras opções também. Eu tenho aqui anotações, imprimir com anotações, o slide e as anotações. Nós trabalhamos com essas anotações aqui nas aulas anteriores. E ela aparece, se eu escolher essa opção, aparece o slide justamente com as minhas observações. Posso também escolher estrutura de tópicos. Aqui ele não mostra o retângulo do design, o formato do slide, mas ele mostra somente o texto. Eu posso também escolher aqui para imprimir apenas um slide por folha, 2 slides por folha, 3 por folha, ou 4. Vamos escolher 4 aqui para a gente ver como que fica. Olha só, os slides ficam pequenos e mostra aqui até 4 slides por folha. Se você preferir, pode escolher também. Aqui tem alguns outros, até mais slides você pode escolher. Vou voltar aqui para slide página inteira. Legal. E aqui você pode escolher ainda imprimir em um lado, nos dois lados, ou inverter com borda curta ou com borda longa. Esses recursos aqui, imprimir em um lado, toda impressora dá suporte. Agora, imprimir nos dois lados, você teria que observar a configuração da sua impressora, entender como que ela puxa a folha, e depois você voltaria a folha novamente para a impressora, no lado contrário, para imprimir do outro lado. Okay? Se você marcar essas opções aqui, sempre observe se a sua impressora dá suporte a isso para inverter a folha, para já imprimir nos dois lados. Tem aqui agrupado e desagrupado. O agrupado vai imprimir, se você tiver marcado, vai imprimir todos os slides em sequência, do número 1 até o 14, aqui no nosso caso. Se você colocar mais cópias, por exemplo, você colocou 2 cópias aqui, a hora que ele imprimir do 1 ao 14, ele volta a fazer a segunda cópia, começando do número 1 ao 14 também, no slide. Se você colocar desagrupado e colocou 2 cópias, como que ele vai entender? Ele vai entender que é para imprimir 2 cópias da folha 1 primeiro, depois passa para a folha 2, vai imprimir 2 cópias da folha 2, passa para a folha 3, vai imprimir 3 cópias da folha 3, assim por diante até terminar todas as impressões. Que você pode escolher que você quer o seu slide colorido, mostrando as cores das imagens e tal,
Ou você pode escolher em escala de cinza, para ficar com um tom acinzentado, ou pode escolher preto e branco puro, que seu slide vai sair totalmente em preto e branco. Vou escolher aqui a opção. Observe que as cores do meu slide sumiu. Elas sumiram. Não tem mais cor aqui. Se você escolhesse uma tonalidade de cinza, ela apareceria um cinzinha aí nas cores mais fracas. Mas caso contrário, não apareceria nada se você escolhesse o preto e branco. Vou deixar com cor aqui. Bastaria agora que a gente escolhesse a quantidade de cópias e clicasse em imprimir, se a gente quisesse imprimir essa apresentação. Se você quiser exportar ela em PDF também, você pode salvar ela em PDF. Às vezes é algo interessante, às vezes você vai levar a sua apresentação no pendrive para colocar em um outro computador. Pode ser que lá não tenha o PowerPoint instalado, não tenha a versão que você editou a sua apresentação instalada lá no outro computador, e pode ser que a sua apresentação não rode. Para evitar isso, crie uma apresentação em PDF também, porque é provável que ela abra com outro aplicativo que não seja o PowerPoint. Então claro que se você fizer isso não vai ter o recurso das animações, mas é um outro plano aí caso não tenha o PowerPoint instalado no computador da pessoa. Você pode exportar em PDF, vir aqui em exportar e selecionar aqui criar documento PDF, clicar nesse botãozinho criar PDF. Clico nele, ele vai abrir uma caixa de diálogo. Aqui você pode escolher o nome da sua apresentação, vou escolher aqui PDF e vou colocar aqui dentro de PowerPoint mesmo. Basta que eu publique. Quando terminar, eu já terei também uma cópia da minha apresentação no formato PDF. Aqui ele já exportou e pergunta a forma que eu quero abrir. Vou escolher aqui um leitor de PDF. E agora aqui a gente tem a nossa apresentação também em PDF. Eu não consigo mais editá-la quando eu exporto nesse formato aqui. Ok?